não, mas veja bem, isso não resolve o problema, porque isso não vai acabar com o crime. E na verdade nós temos que promover operações como aquela que ocorreu na Faria Lima. Como é cursar direito sendo de direita? Fala aí galera, aqui é o Pedro Teles da Pulso Jovem e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo com um tema muito especial para vocês porque é a respeito da minha experiência com o curso de direito e como é você cursar direito sendo uma pessoa de direita, que tipo de coisas você ouve, com que tipo de coisas você fica bravo, que tipo de coisas te irritam e que tipo de provocações você pode fazer para dar umas boas risadas na sala de aula, beleza? Lembrando que essa aqui é a minha experiência, ela não representa uma experiência generalizada de diversas pessoas que vão cursar direito sendo de direita, e geralmente vão ter professores diferentes, colegas diferentes, enfim. Eu sei que eu estou numa turma bastante interessante e eu tenho professores, digamos, bastante interessantes também. É uma experiência divertida, porque quando a gente começa a se aprofundar mais em política, política passa a ser nosso entretenimento. Acredite se quiser. A gente, é uma coisa que a gente quer levar como trabalho, é uma coisa que a gente quer levar com seriedade, mas ela também acaba se tornando entretenimento. Quando você percebe, você está andando na rua ouvindo podcast sobre política, você se empolga ao ver notícias sobre coisas que acontecem na Câmara. Isso é muito interessante porque é uma sensação de que quem não entende política realmente não vai compreender qual é a sensação. E acontece que quando esse sentimento chega, quando política passa a ser, vamos dizer, um tipo de entretenimento, os debates políticos e as conversas acaloradas, elas passam a ser tão divertidas quanto, né? É muito parecido com você debater sobre temas fúteis, vamos dizer, debater sobre futebol, sobre filmes, sobre séries, mas nesse sentido você está debatendo sobre algo extremamente sério. A verdade é que acredito que todo estudante de direito vai ter alguma experiência com professores progressistas e especialmente garantistas, tá? Vou explicar para você mais ou menos como é que funciona isso. Vamos dizer que você é da turma dessa camiseta aqui, ó. Você acredita que a gente tem que prender e matar bandidos a rodo. Se cometeu crime tem que ser preso, se resistiu violentamente à prisão tem que ser morto. Você com certeza conhece aquele parente de esquerda, aquele colega esquerdista, aquele professor esquerdista que olharia para uma camiseta dessa aqui e acharia um completo absurdo. Falaria, não, mas veja bem, isso não resolve o problema, porque isso não vai acabar com o crime. E na verdade nós temos que promover operações como aquela que ocorreu na Faria Lima e não aquela que ocorreu no Rio de Janeiro e pipipipopopó e papapá. A gente sabe que esse tipo de pessoa existe. E na faculdade de Direito vai ter bastante, porque a gente justamente vai estar entendendo a respeito das leis. A matéria preferida que eu mais gosto de criar polêmica é a matéria de penal. E veja, eu não crio polêmica desrespeitando o meu professor, de maneira alguma eu não incentivo ninguém a fazer isso. O camarada está fazendo o trabalho dele, ele tem as opiniões dele, tem as convicções dele, não significa que ele deva ser desrespeitado. Eu gero polêmica no sentido de que às vezes eu faço algumas perguntas, vamos dizer assim, que os meus colegas ficam bastante incomodados com esse tipo de pergunta. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está estudando penal, e eu tenho um professor de penal bastante garantista, ele sempre traz ali algumas teorias da criminologia, que tenta nos convencer ali de que, na verdade, o encarceramento em massa é algo ruim, e que o sentido do encarceramento não é punitivista, mas sim tem o sentido de ressocializar. Eu até entendo, concordo com alguns argumentos ou outros, mas eu ainda fico naquela pira de que a gente tem sim que punir bandidos. Se os bandidos não forem punidos, você vai ter um incentivo maior para cometer o crime. Isso é um fato. Às vezes, alguns argumentos que algumas colegas mandam é do tipo, mas veja, Pedro, prender o assaltante, prender o latrocida, não vai acabar com o crime organizado. De maneira que eu replico que prender o estuprador também não vai acabar com o estupro do dia para a noite. A gente não vai resolver o problema do estupro apenas prendendo estupradores ou aumentando pena para estupradores. Dito isso, pergunto para elas, você gostaria que os estupradores não fossem presos? Geralmente eles não sabem responder. Certa vez eu estava conversando com o meu professor de penal, na verdade ele estava dando aula, né, e a gente estava ouvindo, e ele estava ali falando que o Brasil ele promove encarceramento em massa, que encarceramento em massa é algo ruim, no que eu levantei respeitosamente a mão e questionei, professor, me tira uma dúvida. Não é correto que 30% apenas dos homicídios são resolvidos? Ou seja, em apenas 30% dos casos de homicídio, nós encontramos o culpado? Ele falou, sim, é correto. Também não é correto que 90% dos assaltos não são resolvidos, apenas 10%? Ele falou, sim, correto. Eu falei, nesse caso, se nós tivéssemos forças investigativas e policiais mais eficientes, de maneira que a gente conseguisse encontrar 100% dos culpados de homicídio e 100% dos culpados de assalto, muita gente mais não seria presa? Significa que o Brasil está encarcerando pouco na realidade, visto que a maioria dos crimes, maioria mesmo dos crimes, não são resolvidos. Quer dizer, se todos os crimes fossem resolvidos, o triplo de gente estaria presa, basicamente, né?
Além disso, o Brasil ele não promove de maneira nenhuma encarceramento em massa. Nós somos uma população de mais de 212 milhões de pessoas e temos cerca de 700 mil pessoas encarceradas. Se você for comparar os números, na verdade é bem pouco, é menos de 1% da população, num país extremamente violento e criminoso como o Brasil, com diversas facções criminosas que atuam em controles territoriais, controlam territórios inteiros, então é bastante interessante pensar nisso. Além disso, a gente sempre tem que ouvir a respeito da Constituição Federal, a famigerada Constituição de 88. Posso falar pra você? Eu não gosto da Constituição de 88, mas os professores de direito gostam e gostam bastante. Tá? Eles vão fazer de tudo para te convencer que a Constituição de 88 é um grande avanço brasileiro, é uma, vamos dizer, uma grande evolução da mentalidade brasileira, e eu diria que não. Na verdade, a Constituição de 88 é um grande atraso. Mas também não é em tudo que eu entro em polêmica, não. Até porque os professores eles são mais inteligentes do que eu no que tange a essas matérias de Constituição. Eu entro no começo do curso, é óbvio que eu vou aprender muito mais, então tem coisas que eu guardo para mim, anoto ali a minha dúvida, depois eu pesquiso. Agora, quando se trata de uma opinião e não de uma informação, vamos dizer, formalizada ou de um dado de conhecimento da própria legislatura, eu acabo questionando um pouquinho sim, como eu falei, de maneira respeitosa. Agora, o que é mais interessante muitas vezes não é a resposta ou a reação do professor aos questionamentos que você faz, mas sim a reação dos coleguinhas do lado. É muito comum eu fazer perguntas para o professor que deixa, especialmente minhas colegas mulheres, querendo me matar. Acontece, tudo bem, geralmente pessoas no curso de Direito tendem realmente a ser de esquerda, e aí elas são alimentadas por aquele senso garantista, né, de que a gente, na verdade, não deveria punir os criminosos, e sim ressocializá-los e tudo mais. Então esses são, vamos dizer, os maiores desafios que uma pessoa de direita vai enfrentar no curso de Direito. Em primeiro lugar, a pessoa tem que refrear bastante a língua, tá? Fazer uns questionamentos uma vez ou outra, ainda que sejam polêmicos, é bem-vindo. Agora ficar querendo retrocar com o professor, discutindo em sala de aula enquanto o professor dá aula, isso aí é baderna, isso aí é coisa de gente baderneira, não sejam assim. Eu não sou, me esforço para não ser, tem que ter a língua refreada. O segundo desafio é você ouvir toda a sorte de coisas que você discorda profundamente, mas que também às vezes não vale a pena você ficar dando pitaco. No geral, é uma experiência bastante divertida. Estou muito ansioso para continuar o meu curso, agora eu estou de férias, quero logo me formar, estou estudando bastante durante as férias para poder iniciar o semestre já com bom desempenho. Estou louco aí logo para finalizar, passar na prova da OAB e começar a desempenhar funções na área do direito. É muito gratificante, você aprende muita coisa. Se você é um cara que não gosta muito de política, no curso de Direito você vai acabar lidando bastante com política. Se você é uma pessoa que gosta de política, o curso de Direito é pra você, cara, porque você vai ouvir bastante. Você vai ver que o curso de Direito é quase um curso de política, pelo menos ali no início, onde você vai falar sobre 3 poderes, né, divisão de poderes, sobre Constituição, sobre o que acontece no Parlamento, o que acontece no Senado, qual a diferença de cargos, quais as atribuições do Presidente da República. É muito interessante. Mas, se você for de direita, como eu falei, você vai ter esses desafios. Vai ser divertido? Vai. Você vai poder ir com uma camiseta como essa aqui, ó, pro último dia de aula do semestre, para fazer prova, e fazer os seus colegas ficarem te olhando feio, assim como eu fiz? Vai, você vai ter essa oportunidade, eu te garanto que vai ser divertido. Esse é um vídeo um pouco mais descontraído, não tem nenhuma informação muito técnica para ser passado, apenas um pouco da minha opinião, um pouco da minha experiência sobre como tem sido fazer o curso de Direito, sendo uma pessoa de Direito. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês sigam aí o canal do Pulso Jovem no YouTube e também nos sigam nas redes sociais. A gente tem conta lá no Instagram, temos conta no TikTok, onde a gente posta conteúdo, notícias e a gente faz uma produção ali de conteúdo de formação de opinião e de senso crítico. Para você que quer aprender mais sobre política, segue a gente lá, a gente está crescendo, mas a gente pode se ajudar. Valeu?